Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? 5 Field Cup 2022 pegando fogo, vamos dar uma olhada nele, o vencedor do torneio de candidatos, Ian Nepomniachtchi, jogando contra Leão Armênio, Levon Aronian, vamos lá. Muito bem galera, estamos olhando aqui na visão do campeão do torneio de candidatos, ele que é aí vai disputar o título de campeão mundial contra o chinês Jing Liren em 2023. A gente não tem a data ainda, mas será em 2023, né? Então a gente vai ter aí o novo campeão do mundial, o novo campeão mundial com a saída aí de Magnus Carlsen, né? Que decidiu por não defender aí o seu título. Muito bem, galera, Levon Aronian, aqui o leão armênio que joga pelos Estados Unidos, abre a partida com o peão do rei E4. Aqui temos E5 pelo Nepo e depois de cavalo F3 chuta. Chuta o lance que o Nepo vai jogar, partida pensada e tudo mais. É isso mesmo, cavalo F6, a Petrov do Nepo, galera. Ele foi usando essa arma que ele conseguiu muitos pontos, muitas vitórias de negras no torneio de candidatos, né? E aqui ele vai jogar contra um jogador de nível de torneio de candidatos, Levon Aronian, Super GM, alta classe, e ele vai colocar então a sua tão afinada Petrov. Vamos ver. Cavalo por E5, o leão armênio aceita aqui entrar nas linhas principais da Petrov. D6 atacando o cavalo. E aqui cavalo por F7, o gambito Cochrane. Não, infelizmente não. Ia ser legal, hein, numa pensada, olha aí. Mas aqui não, o leão armênio joga mais sólido. Volta o cavalo para F3 e aqui cavalo por E4. Indo para as linhas principais, né? Aqui D4 foi jogado, D5 protegendo já o cavalo. Bispo D3, bispo D6. E depois de roque, o Nepo também coloca o rei em segurança aqui fazendo roque. C4 visa desviar a defesa aqui do cavalo, C6 traz uma proteção para o peão central e aqui torre em E1, intensificando a pressão para cima do cavalo. Bispo F5 chega para defender também e agora dama C2, colocando realmente muito calor aqui na casa de E4, essa casa tá esquentando, né? E aqui bispo G6 foi jogado agora pelo Nepo, colocando o bispo aqui que estava desprotegido, né? Aqui em F5 fica muito bem protegido aqui pelos seus comparsas aqui na casa de G6, né? O Rafa, e aí, perdeu o peão aí? Não, né, galera? Aqui bispo toma, não faz sentido bispo toma, aqui teria que sacrificar alguma qualidade aí para querer ganhar. Material não vale a pena, né? Então a partida seguiu aqui com C5, bispo atacado, volta para C7, mantendo a pressão na diagonal de casas escuras, cavalo de bem D2 e aqui F5. Proteção total na casa de E4, hein? Que loucura! Aqui esse lance, ele rasga a diagonal de casas claras, aqui ele abre um pouco a diagonal de casas claras do Nepo e o Aronian imediatamente parte para cima desse tema e já coloca a dama aqui tanto incomodando nessa diagonal como imediatamente atacando aqui em B7. E o Nepo vai para um lance de classe aqui, ó. Torre F7, que é isso? Tudo calculado, né? E aqui o Aronian não pode capturar aqui em B7, você sabe por quê? Você sabe por que não pode capturar aqui em B7? Sabe, né? Sabe. Mas se você também não sabe, não tem problema. Porque aqui teria bispo por H2, cheque, dando um ataque descoberto, né? Então cavalo por H2, torre por B7. Portanto, o peão está protegido depois de torre F7. A partida seguiu aqui com bispo C2 e agora H6 aqui pelo Nepo, simplesmente controlando firmemente aqui a casa de G5. O cavalo em F1 segue manobrando, A5 ganhando espaço na ala da dama e agora o leão armênio segue aqui com A4, impedindo um posterior avanço aí do peão, né? Então, tentando paralisar as ambições do Nepo aqui na ala da dama. Cavalo em A6 foi jogado, bispo aqui em D2, pressão no peão de A5, luta pela casa de B4 e aqui bispo em H5. Na verdade, não ameaçando muita coisa, né? Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a posição. Aqui a dama continua protegendo o cavalo, não tá ameaçando dobrar peão nem nada disso, mas é aquela coisa, se a dama resolver sair daí para sair da frente do peão de B, por exemplo, você vai tomar o cavalo e danificar a estrutura de peões. Então essa é a ideia, não é que ela traz uma ameaça direta, mas fica amarrando a dama aqui na defesa. Que mais? Aquele tema continua existindo, né, pessoal? A dama continua não podendo capturar lá em B7 por conta de bispo por H2 seguido de torre por dama, tá? Então é isso, por enquanto o Nepo vai desenvolvendo bem as peças, jogou rápido também até agora. O leão armênio segue com torre de A em D1 e agora traz mais uma proteção para o bispo que já estava protegido aqui duas vezes. Uma das defesas
não sólida, mas a outra sim, mas aqui trouxe mais a torre. Dama em F6 foi jogado agora pelo Nepo. Percebam como ele vai tentando sobrecarregar aqui a posição, né? Pressionou pra cima do cavalo, é o defensor do peão central, o cavalo também tá de olho aqui no peão de C5. Aqui, se não tomar cuidado, a posição pode desmoronar aqui pro leão armênio. Não há muitos lances bons aqui, talvez bispo C1 pudesse ser um lance bom aqui na posição, com a ideia da torre proteger aqui o peão central, né? Mas o Aronian vai para uma ideia diferente, ele faz aqui o lance cavalo G3, e aqui o Nepo aproveita então para faturar o seu peão e vai para linhas extremamente ardidas agora, porque bispo por F3 elimina o defensor do peão, dama por F3 segunda partida e dama por D4. No entanto, aqui, perdão galera, seguiu primeiro bispo por G3, seguiu primeiro bispo por G3, tá? Aqui dama por D4 também seria possível, mas aqui bispo por G3 mais forte, eliminando a pressão em F5 aqui também no centro. Depois de H por G3, agora sim, dama por D4, indo para linhas extremamente ardidas aqui, o Jan Nepomniachtchi, e permitindo aqui, ele está sujeito a todo tipo de ataque descoberto aqui do bispo, né? A saída do bispo vai vir com um ataque sobre a dama. E aqui, o Aronian decide jogar aqui o lance bispo por A5, tá? Essa foi a escolha do Aronian. Ô Rafa, não era melhor bispo por H6, tentando destruir aí a cobertura de peões aí do rei e tudo mais? Na verdade, não é muito bom esse lance, porque as pretas podem continuar normalmente com dama por C5 e o bispo não tá tão ativo assim quanto ele estaria, por exemplo, numa casa aqui em C3 e tudo mais, numa longa diagonal, tá? Aqui, inclusive, ele tá atacado, né, no momento. Então, essa variante talvez fosse melhor para as negras mesmo. Por isso, seguiu o bispo por A5 e agora capturar em B2 ou capturar em C5? O Nepo faz a coisa certa e captura aqui em B2. Por quê? Né? Dama por C5 parece um bom lance, sai aqui do ataque da torre e o bispo está atacado. No entanto, o bispo C3 traz um contrajogo bastante interessante. Se cavalo por C3, B por C3, a casa de C3 está protegida e as brancas têm espaço, que tem um peão a menos, mas tem espaço, tem contrajogo para cima de F5, tem torre chegando, pode dobrar as torres e tem contrajogo. O cavalo aqui tá um pouco fora de, né, tá um pouco fora de lugar aqui, não tem muita casa boa para o cavalo, talvez as brancas tenham um contrajogo. Por isso o Nepo joga aqui, dama por B2 e agora não tem mais bispo C3. A partida seguiu com torre em E2 e agora mais uma vez ameaçando todo tipo de ataque descoberto. E aqui o Nepo vai para um lance aqui que exclama duas, cavalo de A por C5. Ô louco, o que é isso? Permitindo aí todo tipo de ataque descoberto, né? E aqui o Aronian joga com o lance bispo E1. Ô Rafa, esses caras também, vou te falar, viu? Joga um bispo por E4 aqui, captura uma peça, tá atacando a dama. O problema dessa variante seria que Nepo tomaria o bispo aqui. E esse lance ataca a dama, né? Recupera a peça. E agora, enfim, aqui as pretas não estão perdendo peça, nem nada disso, muito pelo contrário, né? A dama tá atacada, como é que a dama faz para defender a torre, né? Então, teria que tomar a dama, né? Provavelmente ir para essas trocas, e aqui as pretas não tem nenhum problema, muito pelo contrário, né? Então, por isso a partida aqui seguiu com o bispo em E1, né? Então, evitando aí essas linhas, e aqui o Nepo volta a dama para F6. Que é isso? Quanta classe! Mas o Aronian não vai deixar barato não, o Aronian tem 2 peões a menos, mas ele tem o par de bispos e agora ele segue aqui reagindo com A5, primeiro protegendo aí um pouco do material. Torre D8 foi jogado, bispo aqui em B1, o que o Aronian tá fazendo? Voltou o bispo para E1, voltou o bispo para B1, calma pessoal, vamos ver. Torre de F em D7 e agora dama passa aqui para casa de A3, a partida seguiu com D4 e aí o Nepo faz isso, né? Agora ele vai disparar o peão passado. Como é que o Aronian vai fazer para segurar esse peão passado? Bispo B4 foi jogado aqui pelo Aronian. Muito legal essa configuração da dama em A3, o bispo em B4 pressionando. Cavalo em A6 foi jogado, o bispo volta lá para E1 e aqui C5, galera. Pouco a pouco o Nepo vai avançando, mas nessa posição o Aronian encontra um recurso realmente espetacular. É o único recurso que as brancas têm para tentar jogar essa posição, que o Nepo já tá avançando, tá vindo com tudo, que é o lance G4, exclama duas aqui. O Aronian vai pro calcanhar de Aquiles aqui da posição do Nepo, né? Que é o peão aqui de F5, que tá segurando tudo, tá protegendo o cavalo, tá segurando tudo. Espetacular o lance. O Nepo, para tentar manter essa estrutura sólida, segue com G6 e agora dama C1 e o Aronian espertamente começa a partir pro contrajogo, hein? Bacana demais. Rei G7 foi jogado protegendo, G por F5, G por F5 e torre D3.
É ou não é um espetáculo aqui de partida? Aronian agora parte pro contra-jogo pra cima aqui do rei exposto, né? Torre em E7 foi jogada e agora a torre aqui em F3, já com a ameaça direta de capturar o cavalo, né? E aproveitar que o peão aqui está cravado, né? Está cravado. Por isso a partida seguiu com torre de D em E8, trazendo mais uma proteção. E aqui o Aronian vai para as trocas e joga o lance torre por E4, que o computador por algum motivo chama de lance brilhante. De fato, né? Eu acho que o que as brancas têm que fazer realmente é trocar a peça aí, tomar cuidado com esses peões passados, né? Então aqui torre por E4, bispo por E4, torre por E4. E a partida segue, o Aronian, por enquanto, ainda com 2 peões a menos, é isso mesmo? 2 peões a menos, segue aqui com bispo D2, e o interessante é que o computador dá essa posição como equilibrada. O Aronian conseguiu, apesar dos 2 peões a menos, ele tem forte pressão agora aqui em H6, todo tipo de ataque tá chegando. Vamos ver como segue. Dama em E6, e agora dama aqui em B1, olha que bacana, atacando em B7, a posição é perigosa, a posição aberta. Aqui dama D5 foi jogado pelo Nepomniachtchi, protegendo aqui em B7. E agora a torre em H3, pressão total em H6. Torre em E6 protegendo e dama C1 pilhando pra cima do peão de H6. Aqui torre G6 foi jogado, uma ideia muito interessante do Nepo. Muito interessante partindo aqui pro contra-jogo, né? Aqui eu vou voltar um pouquinho e talvez aqui numa posição como essa, né? O Aronian, ele segue agora com o lance torre H3, vai para essa pressão em H6, mas a gente viu que o Nepo segurou bem e foi pro contra-jogo lá em G2, né? Talvez nessa posição, uma possível continuação fosse insistir aqui nesse peão enfraquecido aqui de B7, né? Jogar um torre B3 aqui poderia trazer bastante dificuldade aqui pro Nepo e talvez até um certo equilíbrio, né? Então, enfim, depois de torre E7, por exemplo, jogar com torre B6, tentar se infiltrar por aí, seria uma possibilidade bastante interessante, promissora, e segundo os computadores, pode levar ao equilíbrio, apesar dos peões passados aqui das negras, tá? Aqui o Aronian acaba jogando com torre H3, torre E6, uma bela defesa do Nepo, e depois de dama C1, torre G6 pelo Nepo, pressionando em G2 e sabendo que ele vai perder o peão de H6, hein? Que loucura, que partida legal. Bispo por H6, cheque, o rei vem para F6. E agora existe uma ameaça aqui em G2, F3 defende a posição. Também seria possível jogar um lance como G3 para proteger. F3 foi a escolha do Aronian. E agora o cavalo sai do canto, volta para o jogo o cavalo C7. A dama vem para F4 e agora o cavalo vem para E6. E a gente vai ver que cavalo monstro em E6. Porque ele ataca a dama, mas ele protege casas muito importantes aqui da posição, né? Percebam como o cavalo é um bom defensor do rei. A partida seguiu com dama B8 e agora se infiltrando em dama em A2, também procurando aqui o checkmate, o ataque ao rei adversário, né? Então a partida seguiu aqui com G4 pelo Aronian, um lance bastante ousado, né? G4. Por que não jogou G3 aqui? Eu não entendi, né? Mas ele tem 2.759 de rating feed, eu não, né? Então se ele jogou G4 é porque, enfim, eu só que não entendi, né? Aqui G4 foi jogado, F por G4 e agora dama em H8, cheque, vai pro ataque, leva o Aronian. Como é que faz com esse rei exposto? Rei F7 foi jogado e agora a torre defende aqui em G3. Que partida bonita, hein? Que grande luta que está acontecendo aqui. Aqui dama H7 não teria nenhum problema, né? Porque você fala o seguinte, tá dando cheque, vai cair a torre se o rei se distanciar. É que aqui você pode jogar um lance como cavalo G7, né? E a posição, por incrível que pareça, tá sólida, né? Tá bem protegido aí o rei com essa interposição do cavalo. Por isso seguimos com torre G3 e agora o Nepo vem fazendo um golpe de Kung Fu aqui, olha só, ele vem na diagonal aqui. Tem um kati no Kung Fu que você faz uns passos meio assim, ó, vamos ver. Dama B1 cheque, rei H2, dama C2 cheque, rei H1, tipo sei lá, como é que chama isso? Eu acho que a música é a música é a... Dama D1 cheque, rei H2, dama E2 cheque, torre G2 cobrindo, porque aqui é o seguinte, pessoal, se continuar voltando aqui, uma hora a casa cai, né? Aqui pronto, a torre tá atacada, e se a torre vier pra G2, dama H4
vai conseguir dar checkmate aqui em poucos lances, tá bom? Então é questão aqui de realmente não dá pra ficar jogando rei H1 agora, por isso seguiu com torre G2 e agora G3 cheque. E aqui é o seguinte, pessoal, só rei H3, né? Rei H1 tá vindo checkmate aqui em poucos lances. Vamos fazer aqui, ó, rei H1, dama F1 cheque, a torre cobre forçado, dama H3 checkmate. Por isso a partida seguiu com rei H3, mas depois de dama em F1 aqui pelo Nepo, olha que bonito arremate, leva um Aronião, Leão Armênio, abandona aqui a partida, galera. Abandonou porque não dá mais, olha que legal, a torre tá cravada, ela não pode fazer nada, o peão tá protegido, não tem um cheque promissor na posição. Vamos ver a continuação com dama H7, o único cheque aqui da posição. O cavalo cobrindo a casa de F8, lembra que a gente falou, cavalo monstro aqui defendendo o rei, e a grande ameaça da posição é dama H1 checkmate, né? A torre aqui cobrindo as demais casas de fuga, protegendo o peão, aliás, a torre vai cobrir, né? A grande ameaça é mate em 2 aqui com dama H1 seguido de dama por H2, mate, e não tem o que fazer para evitar. Por exemplo, o dama em H7 cheque, simplesmente aqui o cavalo cobre, ou até mesmo o rei F6, aqui os computadores falam, mas aqui simplesmente, vamos fazer de uma maneira mais natural, cavalo G7, né, já vai ganhar aqui. E aí as brancas teriam que sacrificar a dama aqui, né, ou em G6 ou em G7. E aqui a posição é completamente vencedora para as negras, né, vamos ver uma possível continuação. Esse final aqui é ganho, né? Rei pro G3. Além de tudo, as pretas têm esses peões passados aqui. Esquece, né? O final completamente vencedor aqui para as negras, né? Uma partida maravilhosa aqui de Nepomniachtchi para cima de Levon Aronian, com uma precisão muito grande também, 91.7. A gente vê aqui no gráfico que o Nepo realmente ficou botando pressão. Gostei de ver a reação do Aronian. Gostei de ver a reação do Aronian na hora que ele joga lá o G4, vai pra cima ali no contra-jogo, né? Começa a pressionar ali o cavalo, pressiona em H6, enfim, vai para um contra-jogo, mas acaba que ele não joga ali a torre na coluna B, vai pra torre pro outro lado, pra lá do rei, que também é uma sequência completamente natural, né? Mas segundo os computadores não era o caminho a se buscar ali o equilíbrio e acaba errando, portanto, Aronian. E a gente tem a vitória aí do Nepo, né? O Nepo que é agora, portanto, o líder, galera. Líder aqui da 5 Field Cup 2022, tá bom? A gente segue acompanhando. Deixa eu trazer aqui a classificação para vocês verem. Vamos lá. Nepo na liderança com 4,5 pontos. Monstro, Firuja encostou também. Caruana. Os 3 líderes encostados aqui com 4,5 pontos, hein? Na sequência temos Wesley So com 4 pontos, com 3,5 pontos temos Leiner Domingues Pérez, 3 pontos Aronian e Hans Niemann, e na sequência o lenhador Mamediarov e o Maxim Vachelagrav com 2,5 pontos. Legal demais, né, galera? A gente segue aí então, portanto, cobrindo mais as partidas do 5 Field Cup 2022. Espero que vocês tenham gostado aí da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!